Coletiva com Fábio Moreno, Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa noite. Você já tinha passado por uma situação assim na carreira, com tantos pênaltis batidos e principalmente convertidos, e o Igor vinha sendo criticado por parte da torcida. Como foi o trabalho feito durante a semana para preparar o Igor para essa possibilidade de ser decisivo na disputa de pênaltis? Boa noite. Primeiro, que hoje ainda não virou o dia, 13 de maio, é uma data importante, né? Que é uma das minhas santas preferidas, que é Nossa Senhora de Fátima. Além disso, é uma data importante também para a Ponte, por conta da sua luta racial, então é a abolição da escravatura. Eu acho que tudo isso conspirou hoje para a gente sair com um resultado positivo nos pênaltis. Eu acho que é inédito, eu não sei nem se isso já aconteceu no futebol brasileiro, tantos pênaltis assim. A gente sabe que trabalhar na Ponte é sofrido, a gente sabe que o torcedor da Ponte está acostumado com isso, mas a gente não espera tanto, né? Então, acho que foi um pouco demais. Foram muitos pênaltis bem batidos, bem a verdade, os goleiros se esforçaram para pegar. E o Vinhas, aquele negócio, né? Tem hora que a estrela tem que brilhar, a estrela dele brilhou, ele um garoto que trabalha muito. Eu tive ontem uma conversa bastante longa com ele, assim na chegada do treino, fiquei no carro conversando com ele, passando a confiança, mostrando que o futebol é feito dessas coisas, de fases, né? E deixando ele bastante tranquilo, porque a gente sabe do potencial dele, né? A gente sabe da cobrança que é defender a camisa número 1 da Ponte Preta, que já teve tantos goleiros históricos, como Carlos, né? Como Sérgio Guedes, como Aranha, como Ivan, né? E agora com o Vinhas, então tantos outros, né? que passaram também, o próprio Brigatti. Então são grandes goleiros, é uma escola, né? Então é muito difícil ser goleiro da Ponte Preta. Que bom que hoje ele conseguiu retribuir a confiança de todos, dos companheiros. Foi muito satisfatório ver todos os atletas, a comissão vibrando com ele depois que ele nos deu essa vitória. Então isso mostra que o grupo é unido, é um grupo que está junto, sempre, independente do resultado ser positivo ou negativo, a gente se fortalece na amizade. Thaís Helena, Correio Popular. Boa noite, Fábio. A falta de eficiência do time em marcar gols no jogo de hoje, decisivos, te preocupa para a Série B? Me preocuparia mais se a gente não estivesse criando, né? É óbvio que a gente trabalha para aperfeiçoar, né, os arremates, né? A gente fez um estudo muito sério com os nossos analistas, com o Caio, com o Felipe, com o Sandro, para mostrar para os atletas aonde a gente é mais efetivo quando finaliza, para eles tentarem direcionar onde a gente mais consegue fazer os gols. Nós estamos trabalhando, ontem a gente fez trabalho de finalização, né? Mas o que é importante ressaltar é o domínio que a gente teve ao longo de todo o jogo, né? As chances que nós criamos, as oportunidades, né? Principalmente no primeiro tempo, onde a gente foi muito efetivo, tivemos várias chances de abrir o placar, né? Então preocupa, claro, que todos os atletas e nós queremos fazer o máximo de gols no tempo normal possível, mas preocuparia mais se a gente não estivesse criando. Marcos Ceroni, Ponte News. Fabinho, o time encontrou muitas dificuldades em penetrar na área adversária e novamente muitos erros de passe. Faltou o time arriscar mais chutes de longa distância? Foi até um pedido nosso antes, né? A gente até fez trabalhos, como eu falei na resposta anterior, de finalização, justamente porque a gente sabia da característica do treinador Argel, né? A gente sabia da característica que o Botafogo ia implementar aqui nessa partida, né? De baixar as linhas. Eu acho que todo mundo que assistiu a partida viu o Botafogo muitas vezes com uma linha de 6 defensiva, então a gente sabia que ia sobrar mais espaço na média distância. Só que eles marcaram bem, fecharam bem, a gente não conseguiu, na segunda metade do segundo tempo, a gente não conseguiu os espaços para a gente conseguir essa finalização, né? A própria sequência dos jogos aí acaba desgastando bastante, né? Apesar da gente ter esse planejamento, a gente não conseguiu executar a contento, não. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fábio, boa noite. Por mais uma vez, o Thales, que até pouco tempo era peça importante no segundo tempo, não saiu do banco nos últimos jogos. Este jogador faz parte do seu planejamento para a Série B? Faz parte, é um jogador que
que tem um futuro muito bom no futebol, tenho certeza disso. Ele está merecendo mais espaço na equipe, né? A semana de trabalho às vezes mostra a decisão que a gente tem que tomar. O Renan fez uma excelente semana de trabalho, né? A gente muitas vezes tem que optar entre os jogadores e às vezes o treinamento é o termômetro, né? O Thales é um grande jogador, ele vinha numa sequência boa até fazer a cirurgia que ele fez no olho para corrigir um problema que ele tinha. E está recuperando, com paciência. O bom é que ele continua trabalhando, é um garoto muito do bem, profissional, está esperando a chance. Tenho certeza que quando ele for solicitado novamente, né, ele vai corresponder e vai cavar um espaço no time, porque ele tem qualidade para isso e está trabalhando muito forte para isso. Elias Aredes, Rádio Brasil. Boa noite, Fábio. Queria que você analisasse o rendimento físico da Ponte Preta. Todos os times vivem uma maratona e isso gera lesões e desgastes. O que você e Juvenilson analisam a respeito dessa situação? Esse desgaste poderá trazer prejuízo na sequência da temperatura? O que fazer? Na temporada, né? Eu acho assim que né, hoje, até no grupo dos treinadores do Campeonato Paulista ali, o Abel do Palmeiras colocou uma frase do Klopp, que dizia que jogar terça, quinta e sábado é uma loucura, que isso daí é impossível, né? Foi a frase que eles colocaram lá no grupo. Isso mostra um pouquinho do desafio que todos nós, né, do futebol brasileiro estamos enfrentando. Já era muito difícil, já era discrepante demais com outros calendários, principalmente o europeu. Eu que tive uma experiência no mundo árabe, então é muito diferente, mas é um desafio que todos estão enfrentando, né? Quem tem um plantel maior, como é o caso do Palmeiras, quem tem uma possibilidade de rodar mais os seus atletas, como é o caso do São Paulo, como é o caso de outras equipes grandes, sai um pouco na frente porque eles podem descansar, né? A gente está procurando também, pela própria oscilação que a gente vive, a gente dá uma sequência, dá uma carga boa para os atletas, para que eles consigam adquirir a confiança necessária para que eles continuem trabalhando, continuem evoluindo, porque quando a gente entrar num campeonato de pontos corridos é interessante que a gente pare de oscilar, né? Gabriel Castro, CBN Campinas. Fábio, hoje a Ponte pressionou o adversário, criou chances, buscou a vitória, mas não conseguiu no tempo regulamentar. Você entende que a equipe foi organizada, evoluiu como você gostaria? Eu entendo que quem viu a partida, eu espero que também tenha entendido dessa forma, porque a gente conseguiu executar, a gente está fazendo uns ajustes, principalmente por conta de agora a gente contar com um lateral esquerdo destro, então a gente tem que ajustar um pouquinho a nossa forma de jogar, a gente tem que ajustar a nossa saída de bola. A gente conversou com os atletas para a gente diminuir os recuos por Govinhas, para que esse momento assim de pressão que o adversário às vezes impõe a gente tenha soluções mais simples, né? Para que a confiança volte, tenha um equilíbrio emocional e a gente consiga fazer a nossa saída apoiada, que é com troca de passes, que é o que se vê nos melhores momentos da Ponte Preta, apareça no momento certo e não em todos os momentos, né? Então, foi uma conversa proveitosa com os zagueiros e com o Vinhas. Eu acho que isso já ficou mais transparente nessa partida, foi uma evolução nesse sentido. E as movimentações ofensivas aí que a Ponte Preta tem executado, eu acho que tem propiciado os espaços e as chances da gente arrematar. A gente só precisa evoluir um pouquinho mais nesse quesito de finalização, porque com certeza a ponta final dessa evolução é fazer mais gols e estar mais organizado defensivamente para não tomar contra-ataque e nem sofrer. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas e Portal Esporte Multimídia. Fábio, a Ponte foi melhor no tempo normal. Na sua opinião, o que faltou para a equipe sair com um resultado positivo com a bola rolando? Eu acho que a gente ainda sente um pouquinho o emocional, né? Isso foi cobrado no intervalo entre eles e por nós da comissão técnica, que a gente no finalzinho do primeiro tempo já estava querendo acelerar demais, fazer as coisas
querendo resolver e não é assim. Aqui na Ponte a gente tem uma cobrança muito forte, né? A gente sabe do peso que é vestir essa camisa, defender esse escudo, né? A torcida faz mais de um ano que não comparece aqui ao estádio, isso tem nos feito falta, né? A gente sente falta do torcedor da Ponte, sente falta do apoio, né? E às vezes os atletas querem por conta da situação, da dificuldade da partida, querer resolver, e isso daí acaba deixando o jogo um pouco mais reativo, mais tenso, e isso não é o ideal. Por isso que às vezes a gente peca na finalização, a gente peca no último passo. Então a gente precisa só um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de tranquilidade para fazer o nosso trabalho mais bem feito. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Oi, Fábio, boa noite. O time criou várias chances, mas não foi efetivo durante os 90 minutos. Isso contra uma equipe mais frágil, que lutou contra o rebaixamento no Paulista e que também teve algumas chances, principalmente no segundo tempo. Isso reflete que foi a Ponte em todo o campeonato? Assim, a gente sabe como que é as análises que é feita sobre a nossa equipe, né? Eu entendo que o Botafogo vinha de 4 resultados sem perder, né? Vinha numa reação muito forte, brigou até para classificar, né? Então não é um adversário qualquer. Quando a gente tem alguma coisa positiva, normalmente é credenciado a dificuldade do adversário e não a nossa capacidade. Então eu acho que mais do que a dificuldade do adversário, os seus problemas, que isso é subjetivo, eu acho que o que é efetivo, o que é determinante mesmo é a força de vontade dos atletas, a organização deles em campo, a luta que eles empregaram. Foram 90 minutos tentando o tempo todo, com o adversário marcando com uma linha de 6, impondo dificuldade, uma equipe forte fisicamente, que trouxe dificuldades para vários adversários durante a competição. Não foi diferente contra a gente. Então, mais do que diminuir os nossos adversários, eu acho que é importante enaltecer aí a hombridade, a luta, a garra da Ponte Preta. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Você substituiu o Moisés, artilheiro do time, aos 41 minutos do segundo tempo, quando a partida já se encaminhava para os pênaltis. Gostaria que explicasse o motivo dessa alteração, colocando o Bruno Michel. Eu queria fazer o gol. Eu coloquei, o Moisés já estava numa sequência forte, né? Ele é talvez um dos atacantes que menos sai, né, da equipe. E eu ainda assim procurava achar uma maneira de fazer o gol. O Bruno Michel treina bem os pênaltis também, né? A gente está atento a isso. Nós fizemos uma sessão muito boa de pênaltis. Eu acho que pode ver pela grande sequência de pênaltis que teve na partida, aí, tanto nossa quanto do Botafogo. A opção foi por tentar, ainda que pouco tempo, poucos minutos, tentar fazer o gol. Essa é a justificativa sempre. Lucas de Souza, Canal Esportes Online. Como fica o psicológico da equipe para a próxima etapa e o que fazer para aumentar a produtividade do setor ofensivo? Eu acho que todos nós saímos mais confiantes pela partida que a gente fez, né? É ilusão achar que a gente vai achar uma partida mais fácil. É muito raro acontecer isso no futebol paulista, né? São todos adversários de muita qualidade. Normalmente, tirando 5, 6 equipes que têm um orçamento mais alto, todos estão nivelados mais ou menos numa faixa. Então, são equipes que procuram fazer um grande campeonato paulista. Esse primeiro semestre é muito disputado aqui no estado, então a gente sabe da dificuldade que é esse campeonato. E a gente procura sempre entrar com a máxima seriedade possível, porque não tem vida fácil, principalmente para a Ponte Preta. Parece que todos os adversários que jogam contra nós procuram se doar mais ainda do que se doam normalmente, principalmente pelo peso da camisa, pelo que representa essa torcida e esse clube. Então é sempre um jogo muito difícil. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fábio, boa noite. Você fez algumas modificações no ataque no segundo tempo com a entrada do Renatinho. O Moisés teve dificuldade jogando mais centralizado e os jogadores abertos pelos lados participaram um pouco da etapa final. A queda de rendimento no segundo tempo foi por causa do baixo rendimento do ataque ou as mudanças do treinador do Botafogo que anulou a saída de bola com Daon e Locatelli? Eu acho que as duas coisas têm um pouco de verdade.
a gente estava com muito mais efetividade ali no meio de campo com o Dawan e o Locatelli, e o Argel, pelo grande treinador que procurou corrigir isso, né? Procurou tentar neutralizar a gente. Por outro lado, a gente, por entender que a equipe do Botafogo estava com as linhas baixas, com uma linha de 6, a gente procurou colocar jogadores ali que tenham drible, que tenham qualidade técnica, que possa fazer 1-2, porque o jogo mais de profundidade necessita de mais campo, mais metros ali para acontecer, e a gente não tinha nessa partida, né? Tava com o adversário praticamente todo na frente da área, então essa foi a intenção. Só que no transcorrer da partida, aquela vontade excessiva de tentar fazer o gol, muitas vezes as escolhas não foram bem feitas, a gente começou a errar alguns passes desnecessários, isso daí acabou que nivelou um pouco a partida, né? A gente deu oportunidade para o Botafogo crescer na partida. Fábio, para encerrar, eu gostaria que você falasse o que você projeta para a sequência após um jogo tão intenso, né? Um jogo de muita briga, de muita batalha, né? O que você projeta agora para a sequência, a ponto que ainda não tem ainda o adversário definido, o que você pode projetar daqui para frente? A gente enfrentou um adversário forte fisicamente, né? Tinham jogadores altos que de muita força. A gente teve a sorte de contar hoje com um trio de arbitragem experiente, né? O Adriano marca as faltas, muito próximo do lance, isso daí controlou bastante o jogo, nos ajudou, né? Toda vez que a gente tem uma arbitragem boa desse nível, né? É muito bom para o espetáculo, né? E isso daí com certeza soma para o futebol.